Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomplica Yara. E hoje nós vamos falar de um assunto que a maioria dos empresários ou não conhece, ou finge que não conhece, ou às vezes larga para lá porque não acha que não tem muita necessidade. Nós vamos falar hoje sobre segurança do trabalho. Cuidar das pessoas também é cuidar do seu negócio. E nós temos uma convidada que é especialista nesse tema, que é a Eliette Maria. Ela é engenheira ambiental, especialista em segurança do trabalho, atua na área há mais de 25 anos, é proprietária da Elite Consultoria, que está no mercado já há 15 anos, e além disso, ela é palestrante e administradora. Então, só pela convidada você já pode perceber que nós teremos aqui um bate-papo profundo sobre esse assunto. Sobe, calma aí, você tá rápido. Aí. Tem muito empresário que vê a segurança do trabalho como uma obrigação legal, mas na prática é sobre pessoas, qualidade de vida e até sobre resultados financeiros. Que eu vou te dizer, tem umas multinhas aí que mexem no bolso do empresário. Eliette, seja bem-vinda ao Obrigada. Descomplica Yara. Pode se apresentar aí para a galera. Yara, obrigada pelo convite. É um assunto assim extraordinário, né? Que durante esses 25 anos eu ainda percebo que ainda tem que melhorar. Então, a Yara já falou, sou Eliette Maria, a gente trabalha na área de segurança do trabalho há muitos anos, né? E a área de segurança do trabalho, ela me dá muita alegria, mas também me dá muita tristeza, né? Porque ainda tem, Imagino. porque ainda tem muita coisa que ainda tem que mudar, tem que melhorar, tá? Mas eu agradeço pelo convite, é um assunto muito bom. Eliette, então para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre segurança do trabalho, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando Uhum. aqui. Vamos começar desmistificando uma coisa. A maioria dos empresários, eu acho que seria exagero dizer todos, mas quase que a gente pode dizer que Sim. todos, acha que segurança do trabalho é obrigação da contabilidade. Separa essas situações aí para nós. Então, Yara, essa ainda existe empresários que pensam assim, tá? A segurança do trabalho ela não é obrigação da contabilidade. A contabilidade ela pode ensinar ou orientar como fazer, né? Por exemplo, você vai procurar uma empresa especialista em segurança do trabalho porque você precisa de ter toda a documentação. A documentação de segurança do trabalho, muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim para mim: Olha, eu estou te ligando porque a minha contadora falou para me te ligar. Eu tenho uns documentos aí para fazer. É? Sabe nem o quê? Não sabe nem o quê. Porém, a contabilidade só orienta, tá? Você precisa disso, você precisa daquilo. Mas a contabilidade ela não faz a documentação, a contabilidade ela não é responsável por essa área de segurança do trabalho das empresas. E muitas empresas acham que a contabilidade faz tudo. Eu vou falar dessa forma, tá, gente? Porque já chegou informações para nós desse jeito. Oh, mas a minha contabilidade já está fazendo tudo. A contabilidade, a obrigação dela é só mesmo avisar que precisa fazer, né, algumas documentações e está legalmente organizado na área de segurança do trabalho. Se quiser indicar, tem muitas contabilidades que têm parceria conosco. Olha, eu vou te indicar uma empresa de segurança do trabalho, especialista nessa área, que vai te orientar, né? Mas não é responsabilidade da área de contabilidade. Maravilha, Eliette, porque vira uma farofa, né? Literalmente. Vira uma farofa, porque já imaginou se tudo que é necessário fazer se for obrigação da contabilidade? Ah, não, mas aí tem que ser uma contabilidade muito grande e tem que ter muitos parceiros lá dentro, tá? Ter vários departamentos internos, né, para Sim, conseguir fazer tudo que é muitos, necessário. muitos. E eu acredito que depois que começou a social, eu não sei, tem uns 5 anos que começou a social. Tem mais um pouquinho, né? Mas em 2022 que foi começar a questão de multas. Quando fala de multa, o pessoal faz, Porque né? daí mexe no bolso, né? Mexe no bolso. Então, assim, eu acredito que muita coisa mudou depois que Sim, começou a social e isso. vai mudar muito ainda, né? Vai, tem muita coisa que está vindo.
muita coisa nova. A nova NR1, a nova NR1 depois vai ser um outro bate-papo que nós vamos ter, né? Que o pessoal está comentando muito sobre isso. Mas multa, Yara, tem todos os dias, por falta de conhecimento também, por falta de fazer as documentações de investimento na área de segurança do trabalho. Antes da gente entrar ali na listinha de perguntas Sim. que a gente preparou, Eliette, tem um outro ponto. O empresário, ele acha que ele não precisa entender de nada, né? Já Ele tem a tem contabilidade. ele tem uma empresa, vamos imaginar aqui, sei lá, fala aí uma atividade que você atende. Nós atendemos várias atividades. Por exemplo, as pessoas que menos procuram, acham assim, não está tudo certo, são atividades que têm menos risco. Por exemplo, uma loja de vendas. Uma loja. De roupa. Isso, uma loja de roupa, Então né? vamos pegar uma loja de roupa de exemplo. O proprietário da loja, ele acha que ele não precisa saber nada. Isso. Ele acha que ele não precisa conhecer o mínimo da legislação que rege o negócio Isso dele, mesmo. tanto da segurança do trabalho, quanto fiscal, quanto o restante. E esse também eu vejo que é um outro problema. Sim, tem pessoas que falam, mas eu só tenho um funcionário. A segurança do trabalho, se você tiver um funcionário registrado, você já precisa dela. E outra coisa, muitas pessoas colocam funcionários PJs. Não, se é PJ, não tenho ninguém registrado, então não vou cuidar disso. Tem sim. O ambiente ele não pode ser insalubre. O ambiente tem que ser, tem que fornecer segurança para o trabalhador, mesmo que ele seja PJ. O nome já fala, né? Segurança do trabalho. Isso mesmo. Nós tivemos já várias ações que nós tivemos que ajudar o empresário, né, a organizar, porque ele imaginava do jeito que você está falando. Não, eu acredito que não tenho nada para saber, porque está tudo certo. Todos são PJs. Mas a NR24 fala que você, quando terceiriza ou quando você tem um local, você tem que dar a segurança do trabalho para aquele funcionário, da mesma forma que você tem para sua empresa, ou para o funcionário que você já tem registrado. Porque hoje existem muitos funcionários terceirizados. Se é terceirizado, ele está em outra empresa. Então a minha empresa não tem nada a ver com ele. Tem sim. Tem sim. Eliade, por que você acredita que ainda tem muita empresa que trata isso como uma obrigação fiscal ou legal e não como um investimento? Tem muitas, Yara, muita gente. Por quê? Porque muitas vezes a segurança do trabalho ela não aparece. Ela fica lá, vamos colocar 2 anos, não apareceu nada. Contratei alguém para fazer documentação e nunca aconteceu nada. Então eu gastei um dinheiro, não foi investimento? A pessoa só descobre que ela deveria ter feito ou agradece porque fez depois que tem um acidente de trabalho, depois que tem uma ação trabalhista. Quando tem alguma ação trabalhista, como nós já pegamos, tem ações trabalhistas que a pessoa tem que pagar pensão vitalícia para a família do funcionário que morreu. Então, é um investimento. Muitas vezes a pessoa imagina que é um gasto porque nunca aconteceu nada. E a segurança do trabalho, ela é uma prevenção para quando você, empresário, precisar, tá tudo resguardado, certo? Tá tudo certo, tá? Muitas pessoas pedem assim para mim, Eliette, você faz um documento retroativo para mim? Não vou responder aqui não, tá? Porque tem uma ação que a funcionária trabalhou para mim no ano passado, eu não tenho nada dessa documentação. E aí? Aí a pessoa surta. Não tenho nada. Porque não tem como fazer retroativa, às vezes ainda quer brigar porque não tem como fazer retroativa. Isso mesmo, não tem como, Yara. Hoje tudo é lançado no e-social. Como que eu vou lançar alguma informação no e-social retroativo? Nós não fazemos isso. Então é uma prevenção, não é um gasto, é um investimento. Certo? A segurança do trabalho, ela, quando não tem nenhum problema, ela está acontecendo. Quando eu falo de problema, é doença ocupacional, é um acidente de trabalho, certo? É um incidente que poderia ter acontecido, um acidente de trabalho não aconteceu. Então, ela é um investimento. Acho também, Eliette, vou falar com a minha visão, acho que das duas pontas. O brasileiro ele tem muito o hábito de largar tudo para a última hora, ou então ele vai resolver na hora que a bomba explode, na hora que o leite derrama. E eu vejo que na segurança do trabalho, isso é um pouco mais forte. E eu te falo, é pela questão da contabilidade mesmo. Eu já, por já ter atuado demais nessa parte aí. O empresário, ele só deixa para resolver essas coisas na hora que acontece o acidente, na hora que o funcionário morre, na hora que, sei lá, né? A vaca vai pro brejo. Isso mesmo. E aí já não tem como
mais. Não tem. Não tem como. Porque se você faz uma prevenção, você tem como organizar e você tem como evitar. E quando você evita um acidente de trabalho, você evita problemas para você. Não só para a empresa, mas evita problema para o funcionário, evita problema para a família do funcionário, evita problema e gastos também para a nossa economia, você entendeu? Então, evita tudo isso, certo? Então, a responsabilidade de qualquer empreendedor, de qualquer empregador é muito grande em relação à segurança do trabalho. Às vezes ele fala assim: não, eu não posso deixar de pagar o funcionário. Mas é justo você pagar o funcionário e ele trabalhar num local insalubre? Não é. Nem a gente quer trabalhar num local Lógico que não. insalubre, feio, ruim, com Isso risco de mesmo. acidente, imagina Isso um mesmo. acidente. É isso mesmo. Então, a responsabilidade de qualquer pessoa hoje que abre um CNPJ é muito grande. E não é só a contabilidade que vai resolver tudo para ele. Tem muitas responsabilidades, área, que o empresário não conhece. Ah, eu só tenho que fazer um CNPJ, pagar algumas guias, pagar imposto e tá tudo certo. Não, tem muita coisa. Dependendo do KNAI que ele vai fazer, que vai ter na empresa dele, dependendo do ramo de atividade que ele vai seguir, ele tem algumas obrigações. Tanto é que nós temos mais de 37 NRs que fala sobre a segurança do trabalho para cada KNAI, para cada segmento de atividade. E é o que mais tem, né, É. Eliette? As pessoas acham que, vou abrir uma empresa. Vai ali, abre o CNPJ, já acha que tá tudo certo, que não Tô precisa trabalhando de legal. mais nada e segue o bonde. Isso. Segue o baile. Tá tudo certo. E aí é onde eu falei a questão de ter muito empresário que acha que ele não precisa ter o conhecimento Uhum. sobre todas as leis que vão Isso. ser aplicadas na Isso. empresa dele. Uhum. Que aí ele acha que ou tudo é obrigação sua, ou tudo é obrigação da contabilidade. Isso mesmo. Só que a minha visão, Eliette, é que o empresário, ele precisa conhecer o mínimo das legislações que são aplicadas no Isso. negócio dele, para ele saber precificar, Isso. para ele saber como que funcionam os impostos Uhum. dele, para ele saber como que ele tem que conduzir os funcionários, para ele saber, nem que seja por cima, por alto, o Isso. que ele tem que fazer da segurança do trabalho, Isso mesmo. para que ele consiga fazer o mínimo de uma gestão decente na Uhum. empresa dele. Yara, muitas vezes o empregador ou o empresário, ele acha assim, não, nunca vai acontecer não, porque eu estou com risco pequeno. Vou contar só uma situação, um risco pequeno. Nós comentamos aqui sobre uma empresa que vende roupa, né? Um pessoal me procurou em 2022, perguntando valores e tudo mais, porque para eles serve valor, né? Em dinheiro. Para fazer a documentação, lançamento do social, regularizar a empresa. Passei, não, a gente vai fazer agora não. Ok. E agora, recentemente, lá só tem 2 funcionárias, depois saiu, ficou só uma funcionária. Ela só vende roupa. Fica aqui no balcão, só vende roupa. De vez em quando, vai usar o banheiro é deles, vai lá e lava o banheiro, tá? O que acontece? Ela trabalhou 6 meses, ela saiu da empresa e veio uma ação trabalhista, pedindo insalubridade por lavar o banheiro. Ficaram desesperados. Mas o que é isso? Ela não lava, o que eu vou fazer? Nós não temos nada aqui. Não quis fazer antes, agora não tenho como eu te ajudar. Não tem, Yara. Por mais que eu quero ajudar todos os empresários que estão nos vendo aqui, mas não tem como a gente fazer documentação retroativo ou arrumar o que já estava estragado. Eu posso arrumar de hoje para frente, mas para trás não. Então, a história, ela tem direito à insalubridade ou não tem? Isso aí tem que fazer avaliação, tá? Quanto tempo que ela limpava esse banheiro? Quantas pessoas entravam dentro desse banheiro? Certo? O dono da empresa ficou assim, ela só usava, é só nós que usamos. Ok, você tem que comprovar? E aí, Yara, como que vai ser? Como que vai provar? Muito difícil, porque às vezes entra um cliente na loja, pede para usar o banheiro. A maioria. Às vezes entra um representante, um fornecedor, Sim. pede para usar o banheiro. E lá na ação está falando o quê? Que o banheiro é utilizado por todos os clientes e por pedintes, por pessoas ambulantes que está lá e pede para entrar na loja. Eu posso usar seu banheiro? Como que o empresário vai provar que isso não acontecia? É ele e a funcionária. Se ele tiver tudo documentado, uma documentação, uma ordem de serviço que fala tudo o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, é mais fácil. Na ação a gente vai fazer
né? Vai ajudar. Se tiver perícia, nós vamos ver o que está acontecendo. E nós vamos escutar o que a funcionária está falando. Tá? Então, isso acontece. A segurança do trabalho, ela não é um gasto, ela é um investimento. E qual o melhor lugar para o empregador, o empregado investir? Nos funcionários. Porque é o funcionário que mantém a empresa. Certo? Ele pode manter a empresa ou ele pode acabar com a empresa, né, Yara? Verdade. É isso aí. Já puxando esse gancho aí, Eliette, e se for uma empresa que não tem nenhum funcionário, não tem nem CLT, nem terceirizado, nem nada, às vezes até o prolabore do proprietário, ou às vezes nem o prolabore tem. Como que funciona? Tem também que fazer alguma documentação? Sim. Olha só, nós pegamos recentemente um caso de uma oficina mecânica que lá todos os funcionários são PJs, né? E o funcionário trabalha com o dono da empresa há 5 anos. Ele prepara o carro, prepara o veículo, as peças para pintura, certo? E ele não tinha nada. Ele entrou com ação pedindo 178 mil, foi isso mesmo, 178 mil, e pedindo também insalubridade. Por quê? Porque ele trabalhava na pintura, não tinha nada. Por causa da tinta. Da tinta, né? Não tinha nada. E o contador que me indicou, falou, Liette, esse pessoal tá precisando da sua ajuda. Eu falei, deixa eu entender, eles não têm nada? Não. Cheguei lá para entender, ela falou para mim, Liette, eu não tenho funcionário, eu preciso da área de segurança do trabalho, vamos analisar? Ela tem um local de trabalho que oferece risco ao trabalhador. A forma que o trabalhador está ali, se é um contrato, se é CLT, não importa, ela tem que dar segurança do trabalho para ele. Né? Se ela não quer, ela quer se resguardar, tem que ter um contrato muito bem organizado, muito bem pautados ali para não gerar dúvidas. Ela não tinha nenhum contrato. Então, não tinha ficha de EPI, na perícia pediu ficha de EPI, não tinha. Ué, mas eu dou aí um EPI para eles. Você registra? Você anota? Não. Então, na perícia não vai servir para nada. Você tem o LTCAT, você tem um PGR, você tem um PCMSO? Não. Então, a coisa tá feia, tá? Tem como ajudar, Eliette? Sim, de hoje para frente. Para trás eu não posso fazer nada. Então, Yara, a segurança do trabalho é um investimento, ela não é um gasto. Porque quando chega uma ação trabalhista e você não tem o que fazer, não tem como, não tem o que fazer. A palavra é essa, não tem o que fazer. Aí a outra parte, que é o advogado, ele nada de braçada. Ele pode pedir o que ele quiser. Não tem como fazer nada. Verdade. Nada de braçada. E Eliette, vai ganhar? Não, não vai. Não vai. Você não tem nada, você pode organizar de agora para frente. Pelo contrário, não tem como fazer nada retroativo na segurança do trabalho. Nada. E olha, quando a gente fala que não tem como fazer, não é nem que a Eliette não quer. Não. É porque no sistema Isso mesmo. não tem como lançar com data retroativa. Não tem como dar, não tem. Hoje, quem conhece rede social, você conhece muito bem, não tem como colocar nada com data retroativa, certo? E acaba, Yara, se eu fizer uma coisa dessa, até meu nome a minha empresa vai ser falada, certo? Porque a Receita Federal, ela fiscaliza tudo isso também, certo? Nós temos documentação, Yara, que nós fazemos, que a lei fala que nós temos que guardar, o empregador, ele tem que guardar essa documentação por 20 anos. Por que por 20 anos? Nós temos empresas aí que têm documentação nossa há muitos anos, e até hoje a gente utiliza. Nós só mudamos se tiver mudança de risco ou mudança de layout. A gente vai lá e atualiza. Pelo contrário, você tem uma documentação por muito tempo. E as documentação de segurança do trabalho, elas não são caras. O empregador, ele vai pagar documentação uma vez no ano, certo? A documentação de laudos, né? E os programas, uma vez no ano, não precisa mais preocupar com isso. Tá? E muita gente tem esse mito ainda, não é muito caro, eu não vou colocar isso não vai precisar agora, mas na hora que precisa, cadê a documentação? Eliette, e vamos falar de dinheiro agora. Ixi. Qual que é o impacto? Na verdade, você até já citou aí os 178 mil da ação trabalhista. Qual que é o impacto, Eliette, que a falta de documento da segurança do trabalho pode causar no caixa de uma empresa? Olha, em geral, a falta de segurança do trabalho em geral, o que ela pode causar? Primeiro, vamos lá, uma ação, vamos falar de fiscalização. Fiscalização é o fiscal e o dono da empresa, e a caneta.
O fiscal ele tem um papel de ir ali e te orientar. Mas muitas vezes, dependendo da situação, ele vai lá e te multa. Ah, mas você vai me dar um prazo? Você teve todo o prazo a partir do momento que você abriu um CNPJ, né? E Uau, bela colocação. qual o prazo que eu tenho? Qual o prazo vai me dar? Você teve um prazo desde o momento que você abriu um CNPJ, certo? Então já é um impacto ali, porque uma multa é cara. Outro impacto, tem um acidente de trabalho. Quando o trabalhador ele tem um acidente de trabalho, ele vai pegar um atestado médico. Acima de 15 dias vai para o INSS, certo? Os primeiros 15 dias a empresa paga, sem o trabalhador estar trabalhando. Ele vai pagar os primeiros 15 dias e depois ele vai para o INSS. Quando esse trabalhador retornar, ele tem estabilidade de 12 meses a partir da data que ele retornar. E ainda tem que fazer o exame de retorno. Fazer exame de retorno. Faz exame de retorno para ver como é que ele está, tá? E se o funcionário não for gente boa, pode acontecer de ter funcionário aí que não é gente boa, né? Eu não posso mandar embora, porque ele tem estabilidade. Qual o outro impacto? Multas, ações, certo? E como eu falei agora há pouco, tem cliente nosso que, assim, depois que se tornou cliente nosso, depois de um acidente fatal, que eles pagam uma ação, uma vitalícia. Porque comprovou nexo causal com a empresa. O que é nexo causal? Culpa da empresa. A empresa não investiu em segurança do trabalho e causou, né? Gerou ali um nexo causal, certo? Então o impacto ele é muito grande. Meu funcionário não está trabalhando, pegou 30 dias, eu vou ter que treinar um outro. Às vezes o outro não dá conta, estraga material, já é um impacto também, certo? E no momento do acidente, esse funcionário que teve acidente, ele pode ter provocado algum incidente que pode ter gerado danos materiais para a própria empresa. Então é muito dinheiro que é perdido, Yara. Muito, certo? Muito dinheiro que é jogado fora, que poderia muito bem ter feito a documentação. Ontem alguém me perguntou assim, ó, ué, mas se eu não tenho documentação e eu for notificada, levar uma multa, eu ainda vou ter que fazer a documentação? Ué, Claro! meu óbvio, né? Mas tem gente que não sabe. Claro que vai fazer. Além de pagar uma multa, ainda vai ter que me pagar para fazer a documentação. Né? Ou seja, vai Eu gastar outra pessoa. dobrado. Vai. Então, a falta de informação é muito grande. Então, o impacto financeiro para o empregador, para a empresa, é muito grande, Yara. E eu recomendo não esperar que aconteça. Tá? Não esperar. Já teve um fator que nós tivemos uma empresa que lá teve um acidente que foi fatal. A empresa teve que pagar pensão vitalícia, como eu falei, e fechou a empresa, porque nem toda empresa tem um capital, Yara, para segurar uma situação dessa. Um seguro que vai segurar. Verdade. Entendeu? O cara morreu. E agora? Não, esse valor que você tem para segurar a sua empresa, você vai pagar uma indenização e continuar pagando uma pensão vitalícia porque ele tem 4 filhos. Que empresa que aguenta isso? Não são todas, não. Tá? Eu diria que a maioria não aguenta, Não. Ed. Você sabe disso mais do que eu, porque você, né, conhece muito bem a contabilidade. Então, assim, vou ter que montar uma campanha interna para os clientes de BPO financeiro para começar a indicar aqui Tem. o trabalho da Eliette. Só que eu acredito, Eliette, que às vezes o impacto emocional ele é muito maior do que o impacto Demais. financeiro. Por exemplo, você falando aí dessa situação de que o funcionário faleceu. Aham. Há muitos anos atrás, a gente atendia um cliente que eu acho que o cara era gerente, eu não me recordo, já faz muitos anos. Ele viajou de uma cidade para outra para atender um cliente. E esse gerente, vamos colocar aqui que era o gerente, porque eu não lembro qual que era a função dele, mas ele tinha uma função mais De líder. de liderança. Ele estava viajando com o pai do proprietário da empresa para eles visitarem um cliente em uma outra cidade. Eles sofreram um acidente na estrada, os dois faleceram, Nossa. o funcionário e o pai do proprietário da empresa. E entrou na época uma série de situações. Nossa. Porque esse gerente já fazia, eu vou exagerar um pouquinho, 200 anos que ele trabalhava lá nessa empresa, já fazia muitos anos que ele trabalhava lá, gente. Já tinha um vínculo emocional. Já. Então, assim, eu acredito que o prejuízo emocional ele é muito Sim. maior. Por mais que às vezes seja um funcionário novato,
Imagina como que deve ser o sentimento de um empresário que tem o mínimo de senso, Uhum. de uma pessoa morrer dentro da empresa dele por causa de talvez de uma negligência com Sim, documentação de segurança do trabalho. isso. Eu acredito, Eliette, eu vou falar por mim. Eu acho que eu ficaria muito tempo sem conseguir dormir. Sim. Yara, isso é uma responsabilidade tão grande, até para mim, como engenheira, especialista em segurança do trabalho. Se eu fizer um documento mal feito e o pessoal seguir aquele documento, eu também não vou conseguir dormir, não. Certo? Você falou uma situação de sentimento, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa própria empresa. A gente presta serviço para uma empresa e lá nós tínhamos uma pessoa que segurava tudo, né? A empresa é grande. Mas ela já estava ali há muitos anos. O dono da empresa gostava muito dela e ela segurava muito, sabe? Contabilidade, tudo, trazia muito para ela. Centralizou para ela. E ela morreu, né? Não foi um acidente de trabalho. Mas, assim, se a gente for destrinchar algumas situações, ela não estava muito bem emocionalmente. Por isso que a gente depois vai bater um papo sobre o novo texto da NR1, tá? Daqui para frente. E a gente tinha que ter verificado isso. E ela faleceu com muita informação nela. Até tirar, a gente ainda está patinando ainda para saber como é que está alguns documentos, tudo mais, porque ela tinha muita informação. Mas o impacto emocional ele é muito grande, não só para a família da vítima, mas quem trabalhava com ela. Certo? É muito triste. Eu cheguei lá na empresa, ver todo mundo chorando, sabe? Nossa, Eliette, é muito ruim, porque quando tem um acidente de trabalho, a gente abre uma CAT. Uma CAT colocando lá que teve óbito. É muito ruim. Quais são as causas? E quando eu coloco as causas do acidente, não é o caso dessa pessoa que eu falei agora, mas quando a gente coloca a causa do acidente, a gente pensa assim, nossa, por que que não fez isso antes? Por que que não cuidou daquilo? Por que que não tampou aquele buraco? Entendeu? Então, assim, a parte emocional é muito grande. E muitos empresários caem nele a questão da culpa. Quando tem um nexo causal, é mais leve quando fala, não, o acidente teve um nexo causal, a empresa não fez isso, mas o responsável pela empresa ser culpado é muito grande, tá? Esse é um peso muito grande emocionalmente. Mas, infelizmente, Yara, tem gente que não tem isso, não. Eu imagino, Eliette, que talvez para algumas pessoas isso Uhum. não É. faz. Mas falando de seres humanos normais, É, eu acredito que o impacto deve ser muito é muito grande. Então, grande. assim, eu vou te falar com muita propriedade, Eliette, de já só da área contábil como empresária 12 anos, na área contábil em si quase 17. Vou chutar um percentual aqui, eu nunca pesquisei nem nada, mas eu acredito que 90%, 95% dos empresários não tem noção nenhuma do que eles estão fazendo. Uhum. Não tem noção nenhuma nem do tamanho da sua Isso, responsabilidade por ter uma empresa. isso. Seja a responsabilidade pelos funcionários, envolvendo essa parte de segurança do Uhum. trabalho. Eles não têm noção nenhuma da responsabilidade fiscal que eles têm, Isso, da muito grande. responsabilidade criminal, da responsabilidade civil. Criminal civil é muito grande. Então, assim, as pessoas acham que é só abrir um CNPJ e tá tudo certo. Não, tem muita E responsabilidade. talvez eu tenha chutado um percentual muito alto, Eliette, mas para mim, 95% dos empresários não tem noção nenhuma do que tá Uhum. fazendo. Yara, nós temos uma parceria muito grande com contabilidades. Nós temos contabilidade que sempre avisa o que tem que ser feito, mas muitos empresários arriscam. Não, muitos nem Arriscam. demoram, a verdade é que Sim, muitos demoram. isso. Nós temos alguns empresários que fazem tudo muito bonitinho, muito certinho, dá gosto de ver. E hoje, infelizmente, a maioria, quando você falou 95%, muitas empresas grandes, maiores, aí sim ela investe em segurança do trabalho. Por quê? Porque quando uma empresa tem um grau de risco 3 e ele tem mais de 150 funcionários, ele é obrigado a ter um técnico em segurança do trabalho registrado e registrar o SESMIT lá no Ministério do Trabalho, certo? Isso é obrigação. Então, Eliette, você está falando que os empresários que têm menos funcionários não precisa ter um técnico? Não precisa ter o técnico em segurança do trabalho, mas precisa ter toda a documentação e o investimento em segurança do trabalho, certo? Muitas empresas, Yara, muitas não conhecem segurança do trabalho. Ontem não, na quarta-feira, eu tive conversando com uma pessoa e ela, assim,
achando que estava muito entendida da situação. Quando eu falei das normas, mostrei algumas regras, ué, mas eu não sabia disso há muitos anos como empresária, né? Há muitos anos como empresária. Ah, mas eu tenho obrigação de saber disso? Tem sim. Tem, Yara. Porque a partir do momento que você abre um CNPJ, igual nós estamos comentando aqui, é muita responsabilidade. É igual ter um filho. Vou ter um filho. Não, vai ser de boa, tranquilo. Filho é muita responsabilidade, gente. Então, uma empresa é uma filha. É um filho que você tem ali. E você tem que andar certinho. Se você falhar, seu nome é sujo, a sua empresa tem um nome sujo, e você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. E ainda vamos abrir um parêntese aqui, Eliette. Até essas que têm toda a documentação, Falha. às vezes ainda arrumam um BO. Ixi, muito grande. Aí você imagina se quem tem a documentação ainda corre o risco de arrumar um problema. Sim. Imagina quem não tem. Sim, e muito grande. Muitas pessoas chegam para nós, por exemplo, o CREA fez bateu nas portas aí, Yara, de umas construtoras. Eu lembro como se fosse hoje, foi em fevereiro. Eu terminei, saí da empresa, fui para casa, tô lá tomando banho para descansar. Eu acho que foram uns 7 engenheiros me ligando. Liette, olha, o CREA foi lá, tá precisando de documentação tal. Assim, nenhum interligado com o outro. Mas só procura na hora que vai ter uma fiscalização. O CREA me pediu isso, eu preciso disso mesmo? Quanto tempo você está no mercado? Não, tem 3 anos. Quantos funcionários o senhor tem? Eu só tenho 10 pedreiros e 3 pintor. Só. Não tem risco nenhum eles, né? Cheio de risco. Eles trabalham em altura? Sim. Não tem nada, Yara. Um cara desse acidentado, tem uma ação trabalhista, a família vai atrás, o Ministério do Trabalho vai atrás, é multa. E se não fechar a empresa? Então, tem sim que ter essa responsabilidade, tá? E empresas grandes, por exemplo, nós estamos agora dentro de uma empresa muito boa, né? Grandes, mas nós chegamos lá tem 2 anos, não tinha nada. Tem 2 anos que nós estamos lá. Porém, ela tem mais de 30 anos no mercado. E agora que foi organizado? Aí você fala assim, lá nunca teve problema, não? Nunca teve acidente de trabalho? Vários. Vários. Tá? Um contador nos ligou, sempre assim, nós temos muita parceria com os contadores, né? Ele, estou com um problemão aqui. Fala com o nosso cliente aí. Fui até lá. Tem cliente, Yara, graças a Deus hoje, não é que eu estou escolhendo cliente não, mas a gente hoje pode falar assim, não, esse eu não vou mexer. Nós chegamos num local bem interessante lá. Lá é um local que faz gaiola de passarinho. Aí teve uma ação que uma pessoa entrou lá, pediu tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tudo que podia, tudo que puder, ele vai colocar. Quando eu cheguei, parei meu carro na frente da empresa, é um galpão grande, né? Parei em frente à empresa, eu falei, nossa, aqui tem problema. Já só da fachada você já percebeu? Sim, percebi. Foi eu e o técnico, né? Um funcionário lá na porta, soldando uns ferrinhos, bem na porta, na calçada. Ele estava só com uma bancada assim, com uma serra circular. Você sabe o que é uma serra circular? Uma serrinha que vai cortando. Ela está aqui na bancada, aberta. E já começa o problema, né? Já, na calçada. Provavelmente deve passar pedestre. Um fio emendado no outro e uma extensão. E na parede, uma torneira pingando. Na extensão. Uhum. A pessoa não tem a percepção de risco. E é interessante, assim, não estou expondo o empresário, mas igual ele tem vários. Falando para mim, não, mas eu tenho mais de 30 anos que eu estou aqui. O fiscal veio aqui, não sei por quê, porque o cara denunciou. Tem mais de 30 anos que eu trabalho aqui. Tipo, sempre estendeu a extensão do lado da torneira pingando na calçada, nunca aconteceu nada, então vamos continuar. Sempre, nunca deu nada aqui. É porque o cara saiu da empresa e ele denunciou nessa empresa. Quantos anos? Agora o cara vem aqui e me pede para que eu tenha uma NR12 na minha máquina. Pessoal, a NR12 é uma NR que fala sobre o maquinário, treinamento, sistema de segurança na máquina. Eu falei, olha, o senhor tem que ter um sistema de segurança. Essa máquina tem 30 anos, como é que eu vou colocar um sistema de segurança? Tem como se adaptar. Porque hoje todas as máquinas já saem com esse sistema de segurança. Então, assim, nesse caso em específico, se ele não mudasse toda a estrutura, porque tinha fio solto, fio exposto, ele vai fechar a empresa. Vai embargar, vai fechar. Não tem como, Yara. E ele me falou, nossa, eu não vou fazer nada não, eu vou baixar as portas.
Sim, ele vai baixar as portas. Se ele ficar com funcionário lá dentro, ele vai ser preso. Yara, é assim, ó, não tem como você correr. Não tem como. Ou você trabalha certo, ou você não trabalha. Ou seja, ou abre uma empresa para fazer o que tem que ser feito, Sim, ou então nem abre. não. E quando você coloca funcionário, você está lidando com vidas, certo? Esse funcionário tem uma família, esse funcionário tem sentimento, esse funcionário tem saúde e tem que cuidar. É obrigação da empresa. Não é eu que estou falando, não. É a norma. Porque muita gente fala, mas você está falando isso? Não, eu não estou falando nada. Só estou seguindo e estou aqui para ajudar os empresários. Só isso. Assim, Eliette, ao mesmo tempo que vamos dizer que isso tudo é muito interessante, é assustador. É, muito. Sim, muito assustador. Se você está assustado, imagina eu. Porque se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, Eliette, colocar, por exemplo, esse exemplo que você trouxe aí da empresa que fabrica gaiola para Uhum, passarinho. Eu já imaginei na minha cabeça como que é lá. Mas assim, se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, o custo para se manter uma empresa do jeito que precisa é um negócio tão exorbitante sim, que, tirando essa parte que o empresário não quer se responsabilizar e ele não sim. quer fazer, às vezes ele coloca na ponta do lápis o custo que ele vai ter, o investimento para isso Uhum, tudo, inconscientemente, mesmo sem saber a bucha que ele pode arrumar para sim. frente, às vezes ele prefere assumir O o risco. risco. É, mas a gente não pode assumir risco quando é vidas, de maneira nenhuma. Eu sei que tem muita gente aí que não paga imposto, certo? Mas deixar de cuidar da vida de um trabalhador, isso é crime, né? Isso é crime. E sem contar que alguns casos que eu já vi com ações é assassinato. Olha que palavra pesada, Sim. muito pesada, né? Então você já sabia e você assumiu o risco de matar. É quando muitas pessoas pegam um carro depois de beber e vai para a rua, ele está assumindo um risco, né, e uma responsabilidade de matar alguém. Nossa, mas eu posso comparar isso com um acidente? Sim. Acidente de trabalho acontece todo dia. Todo dia. E mais, tem pessoas que têm acidente de trabalho na empresa e não quer falar nada, não quer abrir uma CAT. É muito pior. Pior. Situação. Olha, eu abri uma CAT, como a gente já estava conversando antes aqui, mas não dá afastamento para ele, não. Pior ainda. Pior ainda. Então, quando um empresário ele vai abrir a empresa dele, ele tem que começar devagar, realmente pesquisar, buscar uma contabilidade boa, sabe? Porque tem que colocar alguém que entenda, né, das finanças para ajudá-lo, para que ele possa andar e crescer corretamente, porque assim ele não vai sentir um impacto tão grande. Ele vai investindo. Se ele faz o investimento, se ele faz tudo correto desde o início, Yara, não tem dificuldade. Não tem. Dificuldade vai ter quando acontecer um fator de risco muito grande que leva a um acidente de trabalho, que ele possa perder materiais também e uma vida. Sim, Aí é complicado, né? com certeza. Mas isso acontece. Às Isso vezes até acontece. mais do que a gente imagina, né? É. Nós temos estatística porque são feitos pelas empresas. As empresas que não fazem. Não tem como mensurar. Tem muitas. Praticamente a gente já respondeu aqui o Ah, que eu ia te perguntar, Eliette. Qual que é o papel do empresário dentro de todo esse processo? Nas entrelinhas a gente já falou. Mas eu acredito o papel do empresário nisso, primeiro, é ter responsabilidade, que é o que a gente acabou sim, de falar. Segundo, conhecer o básico, o mínimo de sim. tudo que a empresa dele precisa. Uhum. Mas na sua visão, qual que é o papel do empresário dentro de todo esse processo que a gente está falando? Primeira coisa, Yara, gostar de trabalhar com pessoas. Dá a impressão, sabe o quê? Quando a gente vai fazer uma avaliação, dá a impressão que as pessoas não gostam mais de trabalhar com pessoas, certo? Tem que ter um cuidado maior. É, faz uma hora extra, mas a pessoa está bem. A questão do cuidado, ele vai desde um bom dia até te dar um EPI.
Ele é meu funcionário, eu estou pagando ele para fazer isso. Mas a minha responsabilidade, além de tudo isso que a gente falou, é de cuidar de pessoas. A segurança do trabalho, ela cuida da pessoa. Não adianta nada você dar todos os equipamentos e não cuidar emocionalmente também da pessoa, tá? Primeiro papel do empresário é de gostar de pessoas. E tem tanta responsabilidade, Ara. Primeiro, eu vou contratar alguém, eu tenho que saber quais são os riscos que a minha empresa tem. Se eu não sei quais são os riscos, pode acontecer um acidente. Então, se eu sei, eu vou me prevenir. Antes de contratar pessoas, eu estou só respondendo as perguntas, mas vou fazer uma pergunta para a Yara. Quantos funcionários já entraram na empresa sem fazer o exame médico antes da contratação? Você já pegou algum assim? Várias. Ixi, não dá nem para mensurar ele. Então, primeira coisa, fazer um exame médico para saber como que eu estou pegando esse funcionário. Porque o local que eu estou oferecendo para ele trabalhar está tudo certinho. Eu tenho que dar isso aí, né? Essas condições de trabalho. Tem pessoas que não fazem exame médico. Quando vai me passar todo o papel para a gente lançar o e-social, o papel em um contrato, olha, você vai lançar o nosso e-social, está aqui. Cadê o exame de admissão? Não, não fez não. Posso fazer um exame retroativo? Não pode não. Você vai fazer um exame periódico. Tá? Então, tem pessoas que não sabem desses detalhes. E se dá uma multa tão bonita no e-social que você não tem noção. Você tem noção. Acho que quem não tem noção é algumas pessoas que podem estar nos vendo agora. E tem que ter. O principal, Yara, é gostar de pessoas. É falar assim, eu vou trabalhar com pessoas. E cada pessoa, Yara, é de um jeito. Eu vou agir de uma forma, com alguma pressão no trabalho, eu vou agir de outra forma, eu não quero usar o EPI. Você tem que saber lidar com isso, tá? Então tem que gostar de pessoas. É o que eu deixo aqui. Vou fugir do script aqui, Eliette. Você falou aí de usar EPI. Hum, Eu já tive muita situação e já presenciei da empresa fornecer o EPI sim. e o funcionário não querer usar, né? Uhum, isso. Fugindo aqui um pouquinho do nosso script, como que lida com isso? Como que o empresário lida com essa situação de fornecer o EPI, Uhum, considerando que está fornecendo da forma isso. correta, e o empresário não quer usar, o Funcionário não funcionário quer não quer usar. usar? Olha que interessante. Em uma ação trabalhista, com muitos anos atrás, estava aprendendo ainda, um juiz falou assim para mim, um juiz meu amigo, ele falou, Liette, você teve o poder nas suas mãos e você não usou. Por quê? Justamente não conhecer leis. A NR6, que trata sobre equipamento de proteção individual, ela fala que o empregador deve fornecer o EPI em perfeitas condições e com CA, certificado de aprovação, para o funcionário. E o funcionário ele é obrigado a utilizar, certo? E acontece isso que a Yara está falando aqui, do funcionário não querer utilizar. O que, que eu posso fazer? Dar advertência. Primeira coisa, eu tenho que fornecer o EPI, treinar ele a usar e fiscalizar a ele utilizar. Ele acha que ele não usa de jeito nenhum. Quantas advertências ele tem? Dependendo, pode mandar embora por justa causa. Raramente, Ari, isso acontece. É uma briga, porque nós temos nós fazemos a gestão da segurança do trabalho dentro das empresas. E muito empregador ou líder fala assim: não, ele é tão bom funcionário. Nossa, vou dar advertência pro cara, está trabalhando tantos anos comigo. No meio do trabalho, você pode ter parceiro, mas não existe amizade que vai evitar um acidente de trabalho, não. Não existe amizade que vai evitar uma ação trabalhista, não. Semana passada eu fiz uma perícia, o reclamante falou assim para mim: Nossa, dona Eliette, eu não queria prejudicar a empresa. E entrou com ação. Não é que o empregado, o funcionário não tem que buscar os seus direitos, ele tem que buscar, certo? Eu concordo com isso. Mas tem situações que a amizade não vai evitar. Se o funcionário não usa EPI, é obrigação da empresa adverti-lo, certo? E dependendo da situação, até mandar ele embora por justa causa. Olha que tristeza. O funcionário não usa EPI, teve um acidente. A gente vai fazer uma CAT e juntamente com a CAT a gente tem que já gerar uma advertência para ele. Nossa, mas coitado. Tem que ter regras e são regras, Yara. E na segurança do trabalho a gente não tem chance de errar. Não tem como. Então, qual a minha obrigação enquanto líder? Cobrar
treinar, cobrar, fornecer e advertir se não usar, certo? Porque tem muitos funcionários que não utilizam. Como que eu vou saber se você está utilizando ou não? Fiscalizando. Eu tenho uma ficha de EPI que eu entreguei. Você tem que treinar. Muitos funcionários utilizam o EPI de forma errada. Vai dar uma lesão nele. Uma bota que está estragada, que não tem um solado bacana, vai dar uma lesão. Então, tem que fiscalizar. A responsabilidade do empregador dentro da NR6 ela é muito grande, tá? É muito grande. E, além disso, ele, por exemplo, ele não pode cobrar do empregador, do empregado, o EPI. Olha, eu vou te dar uma luva, mas você vai ter que me pagar. Não pode. Mas se eu tenho como fiscalizar e vi que ele usou essa luva de forma inadequada, a norma fala que eu posso cobrar do empregador, do empregado. O funcionário está usando de forma inadequada. Posso cobrar. O empregador pode cobrar se o funcionário não está guardando de forma correta, se ele está deixando de qualquer jeito. E raramente algum empregador sabe dessa norma. Não sabia dessa parte aí, Eliette. Aham, fala. Então, significa, por exemplo, eu te dei uma luva e com muita frequência você está estragando essa luva. Eu Sim, posso fiscalizar para saber se você está estragando essa luva muito pode. rápido por uso inadequado. Sim. E aí, nesse caso, eu Uhum. posso te cobrar financeiramente porque você está estragando Sim. essa Aham. luva pelo mau uso ou às vezes até meio que proposital, vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, nós tivemos um caso de um shopping, lá eles deram uma bota de PVC, né, cano médio, e para o funcionário. O empregador, a empresa tem que verificar quais os riscos que tem e o tipo de EPI adequado para esse tipo de risco. Entregou a bota de PVC, registrou direitinho, fomos dar um treinamento. Quando o cara sentou, a calça subiu. Ele transformou a bota, ele cortou a bota dele, transformou a bota dele num sapatinho. A bota novinha, ainda fez uns buraquinhos. Ele trabalha com limpeza, né? E nós fomos perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo, né? Não poderia. Ele, não, essa bota é quente, eu fiz esses buraquinhos para entrar um ventinho aqui. Então ele não foi muito bem orientado para o risco. A empresa pode cobrar? Tranquilamente. Pode cobrar dele tranquilamente. Porém, Yara, a empresa tem que provar que treinou o funcionário com todas essas orientações, tá? Provavelmente não deve ter treinado, então. Tem, Não é de rir, não, mas assim, tem muitos casos. as coisas que Tem acontecem, muitos casos. dá para escrever um livro. Dá, ixi, na construção civil a gente sempre faz o quê, Yara? Nós damos o EPI, pegamos o antigo, né? E nessa construtora a gente, trocando os EPIs, tem um senhorzinho que ele sempre engraxava a bota dele era mais limpinha, mais engraxadinha, bonitinha. Sabe? Um senhor muito bacana, trabalha lá há muito tempo, nós gostamos muito dele. E a bota dele era comida só de um lado. Tem situações que pessoas andam dessa forma, né? E o pessoal começou a falar: olha, ele pega a bota dele, vai pro forró com essa bota. Eu falei: não, não acredito nisso, não. Não, você pode ver, ele vai pro forró com essa bota. Então, o EPI ele tem que ser usado na função que se destina, né? Ele Lá tem na que ser empresa usado pra lá, trabalhar, no horário de para o trabalho. local que se destina, porque senão ele pode receber uma advertência. Tem vários casos, né? Mas afinal, ele ia pro forró com a bota Ia, com a EPI da empresa? ia, ia. Ia. Gente, E assim, e ele era muito feliz, sabe? O que a gente fez lá com o profissional da segurança do trabalho? Eu falei: olha, orienta ele, né, a usar essa bota nova aqui, a bota antiga ele pode usar lá fora. A gente não faz isso, mas pode usar. E ele cuidava dessa bota muito bonitinha. Nós perguntamos para ele também, ele falou: não, eu uso lá também. Ele ia sempre um forrozinho. Gente, forrozinho é bom, né? Para distrair a cabeça e tudo mais. Eu não faço isso, mas para ele gostava. Eliette, para aquele empresário que nunca olhou para isso, que nunca deu atenção para isso, qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer? Me procurar. Me procurar, porque eu vou orientar tudo o que ele precisa. Por exemplo, Yara, nosso diferencial da nossa empresa é orientar o empregador, as empresas, o que ela precisa. A gente faz um diagnóstico na empresa sem custo nenhum. Nós vamos analisar como é que está o e-social, como é que está a documentação, e nós vamos falar para o empregador o que ele precisa fazer. Primeira coisa, ele tem que procurar alguém da área, tá? Ele vai procurar, nós vamos fazer um diagnóstico da empresa dele, eu vou passar para ele tudo que ele vai precisar. Quais são os laudos que ele vai precisar, quais são os EPIs que eles vão ter que utilizar, qual a mudança que ele tem que fazer na empresa dele, quais são os treinamentos em área que ele precisa.
A NR1 fala sobre ordem de serviço. Ele precisa dar uma ordem de serviço também para ele. Primeira coisa, procurar alguém e empresa séria, área. Porque, infelizmente, nesses 25 anos eu tenho visto empresa de segurança do trabalho aí que só fala assim, ó, é esse documento e pronto. O nosso diferencial, não. O nosso diferencial é ajudar o empregador a fazer tudo correto. E nós somos muito sérios. Você vai fazer isso, se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Nós mostramos as normas para eles. Nós mostramos as leis para ele. Nós não queremos só passar o cartão e pegar o Pix, não, como já aconteceu várias vezes. Ah, mas o pessoal lá não me explicou nada. Olha o que a gente pergunta. Você já tem alguma coisa? Quando a gente vai fazer uma verificação, ele fala assim para mim: Uai, eu paguei alguma coisa aí. Não sabe, Yara, o que pagou. Eu paguei aí. Não sei. Eu acho que meu contador sabe. E na Sempre o verdade, contador. sim, acho que meu contador sabe. E na verdade ele pagou foi outra coisa, ele não sabe, né? Ou tá vencido, Yara, né? A documentação vencida. Então, a primeira coisa que tem que fazer é procurar profissional, uma empresa profissional, né, que vai orientá-lo da forma correta. A gente já tá caminhando aqui pro final do podcast. Esse assunto, acho que dá pra gente ficar fazendo horas de podcast aqui, Dá, conversando, sim. porque é muita coisa. E para aqueles que estão com problema, antes de eu entrar na finalização aqui, Eliette, para aqueles que já estão com BO lá na porta, Uhum, o que é a primeira coisa que eles precisam fazer? Obviamente, além de procurar sim. um profissional. Querer resolver, Yara. Porque, infelizmente, tem pessoas que vai patinando, vai protelando, não tem pra onde correr, tem que resolver. Olha, eu tô com um problema enorme aqui. Eu tô com um risco grave e eminente. Toma cuidado, porque vai ter denúncia. O risco grave e iminente pode fechar uma empresa, pode fechar departamentos, pode embargar um local, né, uma máquina. Tem que fazer, tem que resolver. Não pode deixar problema parado, porque só vai crescer, Yara. Ele só vai crescer. Problema em relação à segurança do trabalho, ele não ameniza se você não fazer nada, ele só vai crescer. Até ter acidente de trabalho ou óbito. Primeira coisa, fazer a regularização. Não esperar. Mensagem que você gostaria de deixar para esses empresários que estão nos assistindo, Eliette? O que você falar? Se você tivesse a oportunidade de estar bem de frente para eles, o que você Sim. falaria para eles? Bom, eu não sei o nível de empresário que está assistindo aqui, mas eu acredito que são empresários que queiram continuar ou fazer tudo normal, tudo legal, né? Então, se você já está com a segurança do trabalho regularizada, continua. Continua. Se não está, procura um profissional para estar regularizando, porque você não sabe o que pode acontecer hoje à tarde. Porque às vezes a gente fala, você não sabe o que acontece amanhã, você não sabe o que pode acontecer hoje à tarde na sua empresa, certo? Eu estou à disposição para qualquer empresa de qualquer ramo de atividade, para que a gente possa esclarecer. Não precisa nem fechar um contrato conosco, mas eu estou aqui para esclarecer o que vocês precisam saber, certo? Porque o nosso objetivo, quando eu formei há alguns anos atrás, é de garantir a integridade física e mental do trabalhador. Então, se tem muitas empresas que ainda não estão procurando, é porque ainda tem que andar muito ainda a segurança do trabalho, certo? A mensagem que eu deixo é que vocês procurem regularizar a empresa de vocês antes que aconteça um acidente de trabalho. A multa, você paga a multa e trabalha de novo e ganha esse dinheiro. Mas se tiver um acidente de trabalho e tiver sequela ou óbito, não tem mais como fazer. Não tem reparo, né? Não tem reparo. Não tem. É isso aí, Yara. Eliette, como que as pessoas te acham? Bom, nós temos a nossa empresa que fica ali no Jardim Europa, tá? O nosso Instagram, as nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui com a Yara também. Na verdade, a gente trabalha muito fora, tá? A gente fica pouco tempo no escritório, porque nós fazemos uma gestão e nós estamos muito dentro da casa do cliente. O que é dentro da casa do cliente? Visitando empresas, fazendo vistorias, certo? Nós temos nossos técnicos que vai fazer o levantamento de risco, né? Nós temos aí o pessoal que faz treinamento, eu também faço muito treinamento, certo? Mas eu vou deixar aqui os nossos contatos para que vocês possam nos procurar, tá? Mesmo que você não vai fechar, nós vamos ali para te orientar. Yara, quanto mais empregadores, quanto mais empresas saber sobre segurança do trabalho, melhor eu vou dormir. Com certeza, Eliette. É um assunto extenso, igual a gente começou a falar, que eu acho que na maioria as pessoas fazem ignorar, porque eu me recuso a acreditar, Eliette, que uma pessoa abre uma empresa
e não sabe de nada. Não é possível, Tem, Yara, tem não é sim. possível que uma pessoa abra uma empresa achando que é só aquilo. É, tem alguns que ignoram. Tem pessoas que me mandam mensagem, aí eu vou olhar no meu telefone, essa pessoa mandou mensagem há 2 anos atrás. A minha contadora pediu para te ligar, entendeu? Você já passou por isso, né? Sim. Então, Então, assim, é um assunto muito extenso que caberia aqui muitas aham, horas de conversa, isso. mas já fica o convite para a gente Uhum, falar sobre a NR1, que é a parte da isso, saúde emocional isso do mesmo, empregado, né, isso do mesmo. funcionário. Então, nós vamos ter aí mais um bate-papo em breve com a Eliette para a gente Vamos falar lá. sobre essa parte emocional aí do funcionário e as obrigatoriedades. Aham, isso Então, mesmo. quero te agradecer, Eliette, pela Obrigada. presença aqui no podcast. É um assunto que eu sei assim, que vai agregar Ah, demais. que bom. Aprendi coisa com você que eu não sabia, Ó, que legal. que eu não tinha conhecimento. Aham. Então, muito obrigada pela sua participação. Te espero aqui de novo para a gente falar mais um pouco sobre isso. E espero que possamos contribuir muito com essa galera que vai nos assistir aí no podcast. Com certeza, Yara, estou à disposição. Ou quando você quiser, a gente vem, bate um papo aqui novamente, traz mais informação para o pessoal que precisa, né? E eu estou à disposição também dos seus clientes para tirar qualquer dúvidas. Maravilha, então, obrigada e tchau para quem está nos assistindo.